Olá, eu sou Virginia Hag, especialista em neurociência e psicologia cognitiva, e neste canal você sempre encontrará toda semana um vídeo novo para lhe ajudar a desenvolver suas soft skills e também a melhorar a sua capacidade de planejamento. Bem, o tema que eu escolhi para a gente trabalhar no vídeo de hoje é um tema muito em voga, né? Comunicação não violenta. Né? O que afinal é uma comunicação não violenta? O grande papa da comunicação não violenta, o professor Marshall Rosenberg, ele tem uma definição específica para isso. Eu gosto sempre de traduzir a definição dele de uma forma bem simples, né? Comunicação não violenta é aquela abordagem de comunicação onde você verdadeiramente escuta o outro e também fala, né? Mas fala com uma autorregulação emocional, respeitando o outro, né? E se concentrando nos fatos. E com isso, ao fazer isto, você de fato reduz os custos de transação. O que afinal são os custos de transação? Custos de transação são os custos que qualquer empresa tem justamente envolvendo as negociações, as relações com as pessoas. Se esses custos foram muito altos, se as pessoas começarem a pensar, eu não gosto de trabalhar com fulano, eu não gosto de trabalhar com ciclano, aquela pessoa é difícil, aquela outra eu não chego nem perto porque ela está sempre gritando. Então isso são exemplos de custos de transação. Né? Se você é uma pessoa difícil de lidar, significa que você está aumentando os custos de transação da tua organização. Então, esse também é um custo que a gente tem que aprender a gerenciar. A gente precisa criar um ambiente de respeito, onde as pessoas se sintam escutadas e que não haja gritos que aumentem muito os custos de transação. Então, esse é um ponto fundamental para nós. Então, essa é a chave da comunicação não violenta. Realmente respeitar, procurar se centrar nos fatos e se autorregular emocionalmente, mas sem esquecer de apresentar as suas emoções, porque afinal as emoções são um guia importante para a gente ir se aprimorando. Para o Marshall Rosenberg, há 4 grandes elementos importantes na comunicação não violenta. Vamos lá a cada um deles. O primeiro deles, a observação. A gente, ao invés de ter um problema, ao invés da gente partir direto para culpabilizar, para achar as pessoas que são os culpados, a gente deve se concentrar no fato. O que de fato aconteceu que está gerando o distúrbio. Segundo ponto. A gente precisa apresentar as nossas emoções, mas apresentar de uma forma balanceada, equilibrada. Você pode expressar, olha, isso aconteceu e isso acabou está me deixando muito preocupado ou realmente frustrado. A gente pode e deve apresentar as nossas emoções. Terceiro ponto da comunicação não violenta é a gente, de fato, apresentar para a pessoa que está envolvida com o problema a nossa necessidade. Por que afinal é importante que ela siga aquele procedimento, aquele processo e que ela evite que situações daquele tipo que estão gerando estresse aconteçam. E quarto, o último elemento é justamente o pedido. Qual é o pedido que você vai fazer para a pessoa, inclusive empoderando essa pessoa e sugerindo para ela o que a pessoa vai fazer para evitar que aquilo venha a se repetir. Vamos a um exemplo de como aplicar a comunicação não violenta na prática? Digamos que você tenha recebido uma reclamação de um cliente, uma reclamação formal. Veio lá para o seu e-mail, você acabou de chegar na empresa, estava feliz e chega lá um e-mail com uma reclamação grave. Você chama o responsável e ao invés de logo demonstrar a sua fúria em relação àquela questão que está acontecendo, você vai chamá-lo e vai dizer assim, olha, eu acabei de receber uma reclamação grave de um cliente. Então, a gente está praticando lá o primeiro pilar da comunicação não violenta, a observação. Segundo, você vai apresentar o seu sentimento. Você vai dizer, olha, eu estou muito preocupado com isso, porque essa realmente é uma reclamação grave e a gente está num momento da empresa que a gente não pode perder cliente. Terceiro, você vai apresentar a sua necessidade. Você vai dizer, olha,
a gente tem um procedimento na empresa para evitar que esse tipo de reclamação aconteça e, como eu já falei, a gente está no momento que a gente não pode perder cliente. E esse é um cliente importante, ele é responsável por 25% do faturamento da empresa, né? Por exemplo. E quarto, aí vem o seu pedido. Você coloca para a pessoa que, de fato, o que ela vai fazer, né? Aí você pode expressar para ela e perguntar: opa, o que você vai fazer para realmente assegurar que este procedimento venha a ser cumprido? E principalmente, o que nós também vamos fazer, né, para trabalhar esta reclamação deste cliente e evitar que a gente perca o cliente. Viram como é relativamente simples a gente praticar a comunicação não violenta e como, né, esse tipo de comunicação acaba fazendo com que a gente não transtorne o ambiente e que nós não estamos aumentando uma carga emocional de um problema que, como já é grave, obviamente está todo mundo super preocupado com isso. Se a gente colocar mais estresse no problema, a gente vai aumentar os custos de transação e isso a gente não quer. E mais, a gente pode inclusive transtornar e envolver muita gente, né, também pessoas que às vezes nem seriam necessárias para a solução daquele problema. Então, por que afinal é tão difícil, né, implementar a comunicação não violenta na prática? Primeiro, porque ninguém foi treinado, né, na questão da comunicação não violenta. Os cursos de comunicação não violenta estão surgindo agora. A gente, né, começou a receber muita demanda para essa questão desses cursos de comunicação não violenta. Segundo, porque elas requerem, a comunicação não violenta, ela requer um autocontrole emocional. Quando surge o problema, quando surge o estresse, a reclamação, é natural que a gente sinta raiva. Então, ao invés de sair, né, correndo para jogar a nossa raiva em cima de alguém, é importante a gente se concentrar no fato. Isso não quer dizer que a gente vai esquecer do nosso sentimento, que a comunicação não violenta, ela prega que a gente tem que apresentar como é que a gente está se sentindo também. A gente não pode ignorar, né, não pode suprimir as nossas emoções do contexto. Elas são um importante guia para a gente, inclusive, corrigir os problemas e ensinar as pessoas a trabalharem com a gente. Terceiro, porque temos muitas crenças que nos impedem, né, de se comunicar de uma forma mais autorregulada emocionalmente. Porque afinal, muitos de nós pensamos, né, e acreditamos que se a gente não falar mais alto, a gente de repente não vai escutar, as pessoas não vão escutar, ou se a gente não falar, né, de uma forma mais firme, uma forma mais agressiva, de repente a pessoa não vai entender que aquilo de fato é grave. Então essas são algumas crenças que a gente precisa de fato trabalhar para que a comunicação não violenta possa ser implementada no nosso dia a dia, né, junto aos nossos times. Logo, se você quer ser um líder, né, que trabalha com a prática da comunicação não violenta e quer gerenciar emocionalmente o seu time, reduzindo os custos de transação e aumentando a produtividade, então seguem as minhas recomendações. Primeiro, faça um treinamento de comunicação não violenta. É importante que todas as pessoas tenham esse conhecimento, trabalhem, discutam alguns cases, né, que acontecem no dia a dia e de como é que elas podem, né, aprender a lidar melhor com esses cases. Comunicação não violenta é prática, então o treinamento ele tem que ser prático, né? Nós sempre transformamos os nossos treinamentos em vivências práticas, para que as pessoas possam trazer o seu dia a dia e aprender a melhorá-lo, né, com novas abordagens. Tá? Segundo, é importante também fazer um mapa de imunidade, né, tanto o seu como do seu time em relação à comunicação não violenta. Vocês estão vendo no slide ao lado, né, o que é um mapa de imunidade à mudança. É justamente uma matriz muito simples, com 4 colunas, onde a gente identifica qual é o nosso objetivo de melhoria. No caso, é aprender a trabalhar com a comunicação não violenta. A segunda coluna, quais são os nossos comportamentos contraditórios no dia a dia. No terceiro, a gente verifica os nossos medos e os nossos comprometimentos escondidos. A gente traz para a mesa esses medos e esses comprometimentos escondidos, podendo trabalhar e superá-los para vencer a nossa imunidade à mudança, a nossa resistência a não se comunicar de uma forma
menos violenta, né? Então, tendo noção de quais são as crenças, de repente eu acho que realmente as pessoas não vão entender se eu não falar de uma forma mais agressiva, elas não vão entender a gravidade, ou seja lá qual for a crença, a gente conhecendo, tendo identificado, a gente consegue mudá-la e trabalhar. Lembre-se da importância da gente, de fato, construir um ambiente onde a prática da comunicação não violenta faça parte do nosso dia a dia. Isso vai reduzir os custos de transação, vai empoderar as pessoas, a gente vai criar um ambiente de respeito, de confiança e um ambiente principalmente mais produtivo. E você verá que ficará muito mais fácil de conquistar e manter clientes. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, faça os seus comentários e nos siga no canal.